Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Brilho de Oxum. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade com a série Superando a Ansiedade do livro da Eulália Bueno. Se você quiser acompanhar desde o início essa série, você pode ir na nossa playlist. Eu tenho uma playlist chamada Superando a Ansiedade aqui no canal. E lá tem desde o primeiro episódio. E ó, já te adianto que esse livro tem muita coisa para ensinar, hein? Por quê? Porque além de ler o livro, eu comento. Então, a gente acaba compartilhando conhecimento. Lembrando que é importante você se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações toda vez que chegar vídeo novo. Que aí assim você vai ficar sabendo quando lançar o vídeo do Superando a Ansiedade, tá legal? Então vamos lá. Bom, sintam-se à vontade de comentar aqui no canal, ou melhor, no vídeo, pra gente poder interagir. Às vezes tem alguma coisa aí que você quer comentar, alguma dúvida, ou tem algo legal pra acrescentar e é super válido, tá bom? A gente parou no capítulo Enquanto Dormes. Lembrando que tem umas palavras difíceis aqui, eu estou me esforçando para fazer uma boa leitura, hein? Vamos lá. Se te sentes plenamente realizado por aquilo que conquistas junto ao mundo, és uma alma adormecida. Por quê? Plenamente realizada por... Bom, vamos continuar. Não conseguistes ainda perceber que essa estada é efêmera demais para merecer o melhor de tuas forças e a mais ampla entrega dos teus ideais. Lembra-te de que a reencarnação é uma viagem com início e fim estabelecido. Vive-a com sabedoria, sem dispensar, é claro, os benefícios que ela possa te oferecer, mas não mergulhes nela a tal ponto que esqueça que não pertences à terra e que não és apenas um instrumento físico que te serve de vínculo de manifestação. Lembra, porém, acima de tudo, que és um espírito imortal, servindo-se de corpo para vivenciar uma nova experiência. Eu quero fazer um adendo aqui. Quando eu comecei a ler, me gerou uma dúvida, né? Uma estranheza, porque ele fala assim: se você está plenamente realizado aqui na Terra, você ainda é uma alma adormecida. Eu falei, como assim uma alma adormecida? Não é pra gente estar de fato realizado, né? Não era pra gente se sentir completamente realizado aqui na Terra? Aí ele fala: a estrada é efêmera demais para merecer o melhor das tuas forças. Mas eu imagino assim, que o que ela está dizendo é que os nossos esforços extremos, eles acabam não sendo tão reconhecidos aqui. Então, é como se a gente não tivesse que entregar o nosso melhor. A gente está aqui na Terra como uma fase de transição. Como nós vivemos no processo reencarnatório, a gente reencarna, vem aqui para a Terra, passa pelo nosso processo de aprendizado, passa pelas nossas experiências e depois volta lá para o mundo espiritual. E no mundo espiritual a gente trabalha aquilo que a gente aprendeu aqui, né? Como aqui ele fala que o instrumento físico que te pertence serve de veículo de manifestação. Lembra, porém, acima de tudo, que és um espírito imortal, beleza? Então o que eu tô sentindo que essa parte está dizendo é que a gente acaba se apegando muito à matéria, que a gente acaba tratando a Terra, as coisas no geral, como se elas fossem muito mais importante
do que a evolução espiritual. Porque assim, nós devemos sim ser plenamente realizados, a gente tem que sim se sentir realizados. Só que essa realização, ela não tem que ser referente a bens materiais. Ela tem que ser referente à sensação de estar bem com nós mesmos, sabe? Até porque aqui nesse segundo capítulo, no segundo trecho, vou ler para você, ele amplia um pouco a minha visão que eu vou explicar. Calma aí. Recorda que tens um veículo divino e ao passar pelo mundo o fazes entender a um compromisso de ordem evolutiva, de grande amplitude e não para te manteres aprisionados às meras necessidades fisiológicas e aos desejos passageiros que nada te acrescentarão. Então é isso. Eu não esqueci de ler a parte mais importante, né, para concluir a explicação. Mas essa parte aqui do capítulo, que eu ainda não li o capítulo inteiro, tem mais um pouco aqui, ele tá dizendo assim, que se você se sente realizado por conquistas junto ao mundo, ou seja, por bens materiais, você ainda não entendeu o que é uma realização de verdade, você ainda está com a alma adormecida, você não despertou de verdade. Porque quando a gente desperta, a gente entende que a matéria ela é algo que está aqui só para te ajudar, né, a viver essa experiência. Ela não é algo para te realizar de fato. O que eu quero dizer com isso? Bom, nosso espírito ele é imortal, certo? Então, o espírito ele pode vir aqui várias e várias vezes. A gente pode reencarnar várias vezes. Hoje, eu sou a casca Carol. Mas eu posso ter sido no passado a casca Isabela, a casca Estevão, não sei. Então, cada vez que eu venho aqui para a Terra, eu tenho uma experiência terrestre. E por isso ele fala pra gente não se apegar a bens materiais. Esse aprisionamento a meras necessidades fisiológicas se refere tanto a bens materiais quanto a necessidades fisiológicas tem a ver com se relacionar, sabe? Com o prazer carnal. O que eu tenho aprendido sobre essas questões é que, assim, nós podemos sim ter bens materiais, mas até que ponto esse bem material é algo para te proporcionar um conforto ou é para status, para sentir o teu ego melhor, para mostrar para todo mundo que você tem? Não tem problema nenhum de você mostrar para as pessoas que você tem, só que você está comprando para os outros e não para te fazer feliz. Quando você for embora, você não vai levar nada disso. Ou seja, eu posso sim construir uma casa bonita, uma casa legal, desde que ela cumpra com a necessidade. Qual que é a necessidade? A necessidade é que se der um vendaval, a casa não vai cair na minha cabeça. Não vai ter goteira, né? A casa ela tem uma estrutura que ela me protege. Uma casa, ela foi criada inicialmente para proteger e dar um conforto. Eu posso ter uma boa cama, eu posso ter um guarda-roupa legal, eu posso, posso até ter uma TV, não tem problema, um computador. Porque hoje em dia a gente precisa dessas coisas. Mas, até que ponto essa casa, ela é pro meu conforto? Ou ela é para mostrar para os vizinhos que eu sou muito mais bem de vida que eles? É que nem carro ou celular. Todo ano lançam um novo. Qual é a necessidade de todo ano você vender o seu celular e comprar um novo? Porque um celular, ele tem uma exclusiva função, que é o quê? Usar o WhatsApp, assistir um videozinho ou outro, usar as redes sociais, tirar uma fotinho. A menos que você seja uma pessoa que trabalhe com
gravação de vídeo, né? Que hoje em dia tem muita gente que faz filme pelo celular, né? Eles filmam pelo celular. Ou quem é criador de conteúdo, a menos que você trabalhe nessa área, não tem necessidade de você ficar trocando de celular todo ano ou a cada, 6 meses. A gente tem que ter as coisas para que elas façam as suas devidas funções. É a mesma coisa o carro. O carro, ele precisa estar funcionando. O carro está funcionando? Está. Então, pronto. Ótimo. Não precisa ser um carro do ano. Porque o que importa é que ele cumpra a sua função. O conforto é cumprir a sua função. Eu tenho muito dinheiro sobrando e eu quero ostentar. Pra quê? Será que não seria muito mais bonito e mais interessante você ajudar pessoas que estão precisando? Você precisa pegar esse dinheiro e gastar tudo com você para ostentar, para mostrar para os outros que você tem? O que isso vai mudar na tua vida? Não era mais interessante, então, você pegar esse dinheiro e fazer uma viagem, conhecer pessoas, conhecer lugares, quem sabe ter boas experiências com a família? Tem tanta gente aí afastado porque não se encontra. E as necessidades... Desculpa, gente. Até quebrou o clima aqui. E as necessidades fisiológicas, eu falo sobre o quê? Fala sobre compras excessivas, né? Muita roupa, muito sapato, muita comida, coisas desnecessárias, ou até mesmo muitos parceiros sexuais, né? Pra resolver a sua necessidade. Pra quê? O que isso vai suprir na tua vida? Será que não é uma ferida da alma que você tem? Uma ferida lá dentro da tua criança? Que precisa de alguma validação? Por isso que você tá nesse consumismo exagerado? Por isso que você não consegue se firmar numa relação? Porque o povo não sabe, mas uma pessoa que fica com vários parceiros, ela não é uma pessoa que tem uma liberdade. Na verdade, ela está aprisionada dentro dela mesma. Porque ela tem medo de se relacionar. E aí ela entra numa compulsão, que isso é um vício. Precisar ficar com muitas pessoas é um vício. Para provar para si mesmo que é livre. Só que isso é mundano. Isso é passageiro. Aí você chega na velhice, olha e fala: caraca, nessa vida aqui eu não vivi nada. Eu só desperdicei. Então, basicamente, essa parte está falando isso. Que a gente tem que se sentir plenamente realizado com conquistas que não sejam referentes ao nosso ego. Com conquistas que sejam pro nosso bem e para o bem dos outros. O Batman ali brincando. Até me perdi, gente, mas vocês entenderam, né? Continuando. Onde que eu parei? Percebe em meio ao tumulto por onde segues a eterna presença de Deus, nas mínimas coisas que te cercam, seja no desabrochar de uma flor, no tamborilar da chuva ou no telhado. Assim, vamos voltar. Percebe em meio ao túmulo por onde segues a eterna presença de Deus, nas mínimas coisas que te cercam, seja no desabrochar de uma flor, no tamborilar da chuva, no telhado, das árvores balouçando ao sabor da brisa, no vai e vem das ondas do mar, nos dias ensolarados que te aquecem a alma, ou nas noites estreladas, a desvanecer-te as sombras íntimas.
Deus também se faz presente no teu lar, na figura paternal ou no filho que te sustentam, as forças para permanecer na luta, no cônjuge a envolver a tua experiência em carinho, mas também nos familiares problema, que te cobram paciência e perseverança, mas acima de tudo fé, exigindo-te grande esforço a cada dia. Despertar para o bem, mesmo que ele pareça ter sido tragado pelo mal, e segue fazendo melhor, sem te desvincular das bênçãos sublimes de Deus. É o que eu acabei de falar, né? Quando ele fala assim, pra gente aproveitar o momento, que ele fala de ver uma flor se desabrochar, né? Ou no tamborilar da chuva. Quem aí já acordou antes das 6 da manhã lá na praia para olhar o nascer do sol? Eu acho que eu só vi uma vez. Eu acho que só uma vez. Mas é a coisa mais linda. Quem aí já colocou uma cadeira em um lugarzinho onde estava pegando aquele sol, que não é muito quente, mas é um sol agradável, e sentiu a pele assim quentinha, uma sensação gostosa? Quem aí já foi em algum lugar de muito mato, bem longe da cidade, e ficou olhando o céu, olhando as estrelas? Porque a gente sabe que na cidade nem dá pra ver as estrelas, né? Quem aí, em algum momento, olhou para o seu pai e para sua mãe e começou a observar as características físicas que eles têm, que você também tem? Às vezes a gente deixa passar as coisas e quando vê, o tempo passou. Hoje eu fui numa loja comprar uns negócios e aí eu fui atendida por uma mulher, a consumista aqui. E a mulher, ela falou comigo, tal, eu virei as costas. Quando eu cheguei no caixa, a moça do caixa perguntou: por quem você foi atendida? Eu falei: eu não sei. Daí ela: mas como que a moça tava? Deu: e agora? Eu só lembrava da roupa da mulher. E a mulher falou comigo umas 5 minutos e eu não prestei atenção na cara dela. A gente tende a não prestar atenção nas coisas mais importantes. Isso foi só um exemplo. Eu fiquei pensando assim, antigamente, lá no passado, com certeza quando não tinha celular, não tinha internet, não tinha como tirar foto, eu imagino que as pessoas prestavam muito mais atenção nas coisas, nos detalhes. E a gente às vezes deixa as coisas passarem despercebidos. Uma vez eu fiz uma consagração de ayahuasca e eu acho que foi a minha melhor consagração. Não pela consagração em si, porque todas as consagrações são muito boas, mas foi o momento em que eu finalizei a consagração e eu fui numa janela. Que, como eu já fiz várias consagrações, eu não tenho perigo de pular da janela, né? Mas eu olhei para a janela, assim, abri a janela e senti o ar tocando no meu rosto. E era um vento tão gostoso. Eu nunca tinha sentido aquele vento. E eu via as folhas balançando da árvore. E eu parei para pensar: caraca, eu precisei consagrar a ayahuasca para conseguir perceber o quanto a natureza é bonita, o quanto ela é maravilhosa, né? Então, às vezes, o que nos falta é perceber as coisas ao nosso redor. E aqui ele fala, né, sobre as famílias problemas, entre aspas, que são aquelas pessoas que mais dão trabalho pra gente, mas que
de certa forma, são nossa família. Não tem como trocar. O Batman, por exemplo, ele me irrita às vezes, dá vontade de dar um beliscão nele. Mas eu não posso, porque ele é o meu nenezinho. Então, foi só um exemplo bobo, que ele tá cutucando aqui as coisas. Mas, o que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, a gente precisa olhar as coisas com outros olhos, com uma nova perspectiva. Por mais que a tua família seja um problema, né? Que você tem alguém lá na tua família que, olha, tem que respirar fundo. Só tem essa pessoa. Não tem como trocar. Não tem como você escolher outro. Então é melhor você aprender a conviver do que você simplesmente ficar reclamando. E o desgaste é maior. Porque tem certas pessoas que não dá pra fugir. Às vezes é um pai, uma mãe, uma irmã, uma avó, um avô, alguém que tá aí muito presente. Não tem como fugir. E aí a gente tem que trabalhar nossa paciência, nossa resiliência, pra gente ter um bom convívio, porque nós somos filhos de Deus. Se Deus está em todos os lugares, por que a gente não presta atenção em Deus? Aí a gente fala de Deus, mas o lugar onde Ele está, a gente não presta atenção. Esse Batman tá cutucando aqui. Vamos lá. Eu vou pro próximo capítulo. Enquanto o amor não vem. Com muita felicidade, criaturas afirmam que o mal sobre a Terra não tem mais solução. Eu falei felicidade é facilidade. Às vezes eu enxergo uma palavra e é outra. Não liguem, gente, é sei lá, alguma coisa cognitiva aqui na minha cabeça. Engraçado, né? Que criaturas afirmam que o mal sobre a Terra não tem mais solução. Eu já ouvi isso muitas vezes. Muita gente descontente com o mundo acaba generalizando tudo, né? Que a Terra não tem mais solução, a nossa geração está destruída, porque agora a gente não tem mais como ter uma boa vida, Pessoas pessimistas. Cuidado, se você for assim, você é muito pessimista. Vamos lá. Apoiam-se nas afirmativas de que, por todo lado, a guerra impõe e destrói. A fome saqueia a vida. O poder consome a liberdade. O orgulho impera entre os povos. A violência e a criminalidade se multiplicam. São incapazes de amanhecer sem buscar, ávidas, os noticiários repugnantes e cruéis para se fazerem trombetas anunciadoras do mal por onde forem. Eu tava lendo essa parte aqui do... como é que é? A fome saqueia a vida, o poder consome a liberdade, etc. E pensando isso, né? Que, gente, se a gente liga a TV e coloca, sei lá, no jornal da Globo, por exemplo, é que eu não assisto... Na verdade, eu não assisto TV. E eu não gosto de nenhum canal. Mas, onde eu estou, as pessoas acabam assistindo, né? E aí você tá passando ali, acaba vendo. Às vezes estou sentada conversando e a TV tá rolando. E a quantidade de notícia ruim que passa todo santo dia. Não tem uma notícia boa. Quando passa uma notícia boa, é muito raro. Por quê? Porque esses jornais, né, essas coisas de notícia da TV, eles são extremamente sensacionalistas. O que vende? Notícia boa, notícia ruim? As pessoas gostam de assistir desgraça, né? As pessoas não vão atrás de coisa boa. Então, eu parei de assistir TV porque estava me gerando ansiedade.
de ver todos os dias, era na pandemia na época, todos os dias aumentava o problema. E se você olhar todos os dias, não tem uma notícia boa. E justo essas pessoas que falam que a Terra não tem salvação, são essas pessoas que só assistem esses programas. Você abre, sei lá, Facebook, tá lá, a postagem sobre esse tipo de coisa. Aí você abre o Instagram, essa pessoa posta a mesma coisa, problema. Então essas pessoas, elas têm um olhar distorcido sobre a vida. A gente vibra o que a gente consome. Tudo bem, eu sei que tem muita coisa errada no mundo, eu sei que existe guerra, eu sei que existe fome, eu sei que tem bandidagem, mas eu vou ficar o tempo todo consumindo esse conteúdo para ficar alimentando meu psique, como que é? Psique? Vou ficar alimentando meu psique, eu não sei se é psique ou psiquismo, não tô entendendo direito. Mas eu vou ficar alimentando a minha mente o tempo todo com esse tipo de conteúdo para me gerar ansiedade, para programar o meu cérebro para ter uma visão ruim sobre as coisas. Observe, quem fala que o mundo não tem mais solução, que o governo não tem mais solução, que a saúde não tem mais solução, só assiste esses programas que são praticamente uma lavagem cerebral, para fazer a pessoa consumir cada vez mais, gerando mais e mais ansiedade. São pessoas manipuladas. Continuando. Afoitas correm a espalhar as notícias contundentes como se elas representassem a prova para suas afirmações pessimistas. Acabei de falar, né? As postagens nas redes sociais, muitas das vezes são fake news ainda, mas não se apresentam a fazer uma prece pela paz do mundo, a partir de seus corações, dos seus próprios corações, a estender as suas mãos solicitadas para saciar os que têm fome, a transformar-se em alavancas de sorgimento para os que se encontram desválidos, a falar a favor da paz, a cultivar a paciência e menos a resignação, a semear a luz, a diluir a maledicência com a compaixão, a opor-se ao ódio ou à revolta que julgam um revide necessário, a estimular o sorriso para semear a esperança e o ânimo, a empenhar-se em abraçar para proteger ou incentivar a seguir, a falar sobre o bem, onde só se pensa o mal. Não são capazes de buscar a fé na hora de aflição e tampouco dão um passo na direção de Jesus. Elas são as que engrossam as fileiras do desamor sobre a terra e está porque a evolução do planeta... E esta é aquelas ainda por muito tempo permanecerão assim, porque a evolução do planeta depende delas. Enquanto o amor não vem, só enquanto o amor não vem, porque ele há de vir e, ao chegar, luarizara o céu dessas almas ensombrecidas. Que palavra difícil! Então elas florescerão, aprenderão a sorrir, e com elas a terra será um lugar de bênção, de muita paz. Não te abatas enquanto o amor não vem. Se o que sorri ante a dificuldade, o que crê e confia, mas principalmente se o que serve a alma, auxiliando na grande transformação. Bom, engraçado que enquanto a gente estava lendo, me veio uma coisa que é muito real. O mundo em que você vive é o mundo em que você crê. A pessoa que é pessimista, ela tende a ver o mundo com olhar de
nada dá certo, tudo é errado, as pessoas são do mal e lá. Mas essas mesmas pessoas não fazem um A para reverter a situação. É como ele falou, elas não fazem uma oração, elas não dão comida para um necessitado, elas não recorrem a Deus quando mais precisam, reclamam, mas a solução está na frente delas e elas não procuram. São pessoas que projetaram o seu próprio mundo como um mundo de pessimismo, de desgraça, de tristeza. Não é que eu deva ignorar o que está acontecendo ao meu redor, não é isso. Mas o que é que eu posso fazer para resolver a guerra? Diga, o que é que eu posso fazer? Eu posso rezar? Eu posso pedir a Deus proteção? Posso. Mas por que eu vou me preocupar com a guerra que está lá longe, se eu tenho uma pessoa aqui do meu lado passando fome? Eu tô passando por ela, vendo ela com fome e não tô ajudando. Será que eu tenho potencial de ajudar mais essa pessoa que está do meu lado pedindo fome? Ou alguém lá na guerra? Então, em vez da gente ficar botando os nossos olhos para coisas que vai nos gerar desconforto e que a gente não pode ajudar em nada, vamos buscar centralizar as nossas soluções em quem está próximo da gente. Se a gente não consegue ir até a África alimentar os necessitados, vamos ali numa favela ou em algum lugar que você sabe que tem... No centro sempre tem uma pessoa que passa fome. Sempre tem um mendigo. Vamos dar comida para ele. A gente tem que ajudar da maneira que a gente pode. Se o mundo tá tão desgraça assim, o que você vai fazer para contribuir positivamente para tentar reverter a situação? Qual que é a tua atitude perante a isso? A nossa visão sobre o mundo é o que molda o mundo. É o que a gente atrai. Se o mundo não tá legal e eu continuar emanando o sentimento de que o mundo não tá legal, primeiro, o mundo vai continuar do mesmo jeito. Nada vai mudar. Segundo, eu estou organizando a minha vida para vir só coisa ruim, porque eu sou pessimista. E terceiro, eu não estou evoluindo. E esse tipo de pessoa pessimista, que não busca enxergar soluções, com certeza ela vai voltar aqui e passar por uma experiência igual, ou um pouco mais, retroceder um pouquinho mais, para ela entender que está na hora dela ser mais otimista. É como a história do copo, se ela está mais cheia ou mais vazia. Como está o copo para você hoje, o copo de água? Se você ganha um limão, faça uma limonada. Pra que ficar o tempo todo enxergando coisa ruim? Tudo existe dois lados da moeda. Não existe nada perfeito. Tudo que você pensar em fazer na tua vida vai ter os dois lados da moeda. É como dizia um anime que eu assistia na adolescência. A vingança é uma faca de dois gumes. O que isso significa? Que se você se vingar, a pessoa vai se ferrar, mas você também vai se ferrar, porque você vai ficar consumido. E a escolha de um objetivo é o mesmo. Quando eu escolher um objetivo, eu sei que vai ter o lado positivo e o lado negativo. Em vez de eu falar assim, lado negativo, não. Por que eu não olho pro lado negativo e falo, como que eu vou solucionar esse problema? E dar foco no positivo. Porque se a gente passar a vida inteira olhando o problema, a gente nunca vai andar, nunca vai seguir adiante, a gente vai ficar sempre estagnado. Na vida sempre vai ter problema. E o que eu vou falar pode gerar um pouco de polêmica, mas, sinceramente, quem está num problema,
provavelmente ela está lá porque ou ela merece, ou porque no plano encarnatório dela já estava definido que ela estaria ali. Ah, mas na guerra um monte de gente morreu. Porque o que aconteceu foi horrível. Só que eu posso resolver esse problema? Não. Me serve como uma grande experiência do quanto a humanidade pode ser horrível. Mas eu não posso fazer nada, porque já passou. Eu vou resolver o problema assistindo a TV e vendo as notícias? Não. Por quê? Porque tá longe, já passou, tá acontecendo e eu não tenho contato nenhum. E outra, por mais horrível que seja, grande parte das almas que faleceram durante a guerra, eles tinham um propósito. A gente nasce com um prazo de validade. É como o Exu dizia, ele atira o pássaro... Como é que é? Tira o pássaro... Tipo assim, ele tá no presente, atirando o pássaro pro futuro, e ele recebe o pássaro no próprio presente. Porque ele consegue ver presente, passado e futuro. Então, no projeto encarnatório, muitas das coisas já são definidas. Muitas das coisas horríveis que acontecem, de certa forma, têm um propósito. Como Joana d'Arc, por exemplo. O que eu tô dizendo é que cada pessoa passa pelo que eu tenho que passar. Eu não tenho que ficar me martirizando, sofrendo pelo outro. Eu posso ajudar quem está ao meu alcance. É isso que eu quero dizer. Em vez da gente ficar o tempo todo assistindo essas notícias horríveis, vamos olhar para o lado. Vamos ver quem precisa de ajuda, quem eu posso ajudar. Se eu fosse rica, milionária, com certeza, uma das coisas que eu faria é construir um restaurante gigante e de graça e contratar várias pessoas para trabalhar lá e servir alimento para todo mundo de graça. Mas eu não posso. Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou ajudar os moradores de rua. Pensem sobre isso, mas não distorçam o que eu falei. Mamãe Oxum tá de olho em vocês, hein? Vamos lá. Próximo capítulo, para encerrar. Estás de passagem. Em qualquer trecho do caminho, nunca te esqueças de que apenas estás de passagem e que por muitas longas... tô lendo tudo errado. Em qualquer trecho do caminho, nunca te esqueças de que apenas estás de passagem e que, por mais longa te possa parecer, a estada é fugida diante de imortalidade. Pelo amor de Deus, Eulália Bueno, que difícil a leitura. Jesus. Quando empreendes uma viagem, ao desprender-te do lar, levas uma bagagem compatível com o teu tempo de permanência no lugar de destino. Não levas tudo que tens, porque vais retornar. Também, quando embarcas em direção à terra, levas contigo em evidência apenas os dons que necessitas utilizar naquela jornada, a fim de aprimorá-los. Mostra somente parte de ti e de todas as experiências acumuladas até então nas vivências trançadas. Mas, igualmente, da terra em processo de retorno, a pátria espiritual, não podes esquecer que a bagagem que contigo retornará será a estritamente necessária e possível de ser transportada. Tu não és uma alma do mundo, tu apenas passas por ele inúmeras vezes, a fim de adquirires a cada estágio novos e preciosos conhecimentos para tua alma.
Que engraçado. Aqui ele fala... Gente, eu fiquei até um pouco... Falei desse assunto ali, eu fiquei assim, um pouco... Sabe quando você não consegue sair daquele sentimento? Eu fiquei um pouco revoltada. Revoltada. Enfim, né? Aqui no capítulo sobre estágio de passagem, ele fala ali que a gente tá num período transitório, né? Então, quando ele fala assim, que é para você levar uma bagagem compatível com o teu tempo, ele fala assim que aqui nós temos um prazo de validade, como eu falei ali anteriormente, e que a gente deve trazer conosco somente aquilo que a gente realmente vai utilizar. E isso serve tanto para quando você encarna, que daí você traz os seus dons e as suas características e todo o seu comportamento que nasce com você e que daí você desenvolve outros, né? Mas também com relação a viver aqui na Terra. Porque apesar, né, da gente viver quase 90 anos, alguns, né, outros não, a gente tem certas coisas que são desnecessárias. Eu tenho sentido muito, depois que eu comecei o meu projeto de desenvolvimento mediúnico, com o despertar e tal, que a gente não precisa de muito para viver. A gente não precisa carregar o mundo nas costas, né, como uma mala gigante. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso estar lá. Então, na minha concepção de vida, o minimalismo, o verdadeiro, né? Aquele onde a gente só consome o necessário, não aquele em que só usa branco, etc. O minimalismo, ele é a melhor estrutura de vida. Porque a gente não deve ser refém dos objetos, né? E aqui, quando ele fala retorna ao mundo espiritual, a gente traz uma bagagem, alguns conhecimentos, e quando a gente vai para lá, a gente leva alguns conhecimentos. E eu já falei para vocês que o mundo espiritual, ele é mais intenso. Então lá a gente tende a sentir mais as coisas, a gente tende a ter mais instabilidade emocional. Por isso que a gente vem aqui para aprender a desenvolver a nossa habilidade emocional, para que a gente consiga sustentar uma vibração positiva. Então, quando a gente volta para o espiritual, a gente volta com essa bagagem de conhecimento. Os sentimentos, eles não ficam na casca, eles ficam na nossa alma. Não sei se vocês escutaram o cara cantando ali. Ai, gente, hoje é o dia, né? Tudo bem. Ó, quem assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Que cantor é esse? Mas assim, pra quem ainda não sabe, o nosso corpo, ele é como se fosse um computador humano. Um robô humano. O cérebro é uma peça primordial, só que o cérebro é só a parte física do computador. Um computador, para ele abrir o sistema e você poder acessar, né, ir lá na internet, você precisa programar o sistema e depois você precisa fazer a inserção do sistema no computador. A nossa alma, ela seria o sistema. Então, antes da gente vir aqui para a Terra,
é feita uma programação, né, um registro, aonde a gente acumula alguns dados para transferir para nossa máquina, nosso computador, para que a gente esteja apto pelo menos para o básico da vida. E aí, ao longo dessa vida, a gente vai consumindo informação, aprendendo novos comportamentos, novas características, e esses dados que são computados, eles vêm para nossa alma, que fica atrás da gente. Aqui é o nosso campo áurico, que eles também acumulam energia, é através dele que tem a vibração energética. Então, quando a gente vai para o mundo espiritual de volta, por mais que o nosso corpo físico fique na Terra, porque tudo que é da Terra fica na Terra, a nossa alma com conhecimento novo, ela vai lá para o mundo espiritual. E aí é lá que ela busca trabalhar todo o nosso conhecimento. Então, é isso que ele quer dizer quando ele fala assim, que da mesma forma que a gente vem para aprimorar a nossa capacidade, a gente volta com essa capacidade aprimorada para desenvolver essas habilidades. E aqui ele fala, a gente passa inúmeras vezes aqui na Terra e a cada estágio novo a gente passa por conhecimentos novos. Então, isso que você já tem de virtude hoje, não veio com você hoje, veio com você do passado, de outras vidas. É por isso que a gente tem que buscar sempre melhorando, para que a gente possa ir desenvolvendo virtudes diferentes e tendo menos desafios. Claro que todo mundo vai ter o seu fardo, mas, por exemplo, você não tem boas virtudes porque você toma decisões erradas. Na tua próxima vida, vamos supor que você venha aí com uma família, eu ia falar uma família ruim, de certa forma, né, uma família difícil. Aí você não vai ter o apoio da tua família e vai ter que aprender a lidar com eles. Então, aquelas virtudes que você não desenvolveu com pessoas de fora, agora você vai desenvolver com a família. Então é importante, por mais... Eu já ouvi gente falando bem assim, mas na outra vida eu não vou estar aqui. Não, tua casca não mesmo. A Caroline não vai estar aqui. Mas a minha alma vai. E se eu sou a minha alma, eu não quero sofrer de novo, Deus me livre. Então, né, tem que ter um pouco de consciência. Pessoas que acreditam na espiritualidade, mas que têm esses pensamentos, eu não sei se elas realmente acreditam, porque não faz sentido, mas ok. Vamos finalizar aqui. Por isso, não mergulhes de forma tão voraz, não te impregnes tanto de coisas e bens tão desnecessários. Não te imponhas desgastes inúteis, não te canses tanto pelas posses, pelo poder ou pelo outro. Tudo isso ficará. Enche-te de amor, cultive o bem, comunica as virtudes e vem no teu momento, rico de bagagem, rico de bagagem, de retorno ao verdadeiro lar, onde então poderás usufruir da paz que só sente quem, atravessando o mundo, venceu com a força da alma. Quem, apesar de todas as seduções da vida física, não esqueceu que sua destinação é divina e que na Terra estava só de passagem. Enquanto eu estava lendo essa parte, me veio uma pessoa na minha cabeça. Eu acredito que todos vocês conheçam Chico Xavier, né? Chico Xavier, eu não era muito... não acompanhava muito ele. E aí, nos meus estudos com o grupo espírita, eu acabei, né, conhecendo um pouco mais ele. E uma coisa que me veio na cabeça é que quando a pessoa, ela reivindica o bem material, você pode ter certeza que essa pessoa é muito evoluída.
Porque na hora que eu tava lendo, me veio ele na cabeça que ele tinha uma família grande, não eram ricos, mas também não eram pobres de certa forma. Depende do que você considera pobreza, né? E ele simplesmente abdicou de muita coisa. Abdicou de formar uma família, abdicou de ter eu não me lembro se ele morava de aluguel ou numa casa cedida, mas ele era uma pessoa humilde. E muitas das vezes as pessoas, quando elas abdicam dessas coisas, elas não se importam com os bens materiais, você pode ter certeza que essa pessoa tem um propósito muito diferente, que ela já está muito evoluída. Porque se a gente vem aqui para a Terra para adquirir virtudes, quando a gente volta para o espiritual, a gente só vai levar as virtudes. Se a gente tá com ganância, com ego, se a gente fica acumulando coisas, que ele fala inúteis, depende, né, de qual que é o propósito da compra, mas coisas materiais, a gente tá desgastando a nossa vida para ter um conforto e um status, sendo que o que realmente é importante é praticar o bem, é fazer aquilo pelos outros que às vezes, muitas das vezes, ninguém fez por você. Aqui ele fala multiplicar a virtude. Ele fala rico de bagagem. Rico de bagagem é no sentido espiritual. Porque assim, ok, eu posso comprar um monte de coisa. Eu mesma sou uma pessoa bem consumista, não vou mentir. Filha de Oxum, né? O que você espera? Mas, o que a gente vai fazer com tudo isso quando morrer? Vou deixar de herança? Legal, vou deixar de herança para que meu filho, minha filha, sei lá, meus netos possam usufruir. Mas será que vale a pena eu me matar de trabalhar, me esforçar muito para eu construir um castelo, e aí no final da minha vida, quando eu estiver quase morrendo, eu poder deitar lá no meu castelo e falar: meu castelo. Quem vai usufruir não precisou se esforçar um minuto pelo castelo. E outra, muitas das vezes eles vendem e pegam o dinheiro. Então, depois de ver a minha avó falecer, ver o meu avô falecer, eu percebi, acho que foi o momento que eu tive o meu maior despertar. Porque eu sempre fui muito apegada às coisas. Eu sempre fui muito físico, matéria, dinheiro. Tanto que às vezes eu me pergunto se eu não sou sagrado masculino. Mas eu também sou muito emocional, então sei lá. Mas o ponto que eu quero falar é que quando a minha avó faleceu e eu vi todas as coisas dela se perdendo ao longo do caminho, coisas que ela amava, que ela cuidava com o maior prazer, eu percebi que eu vou me matar de trabalhar e eu não vou ter o meu descanso para eu entregar de bandeja pro outro se desfazer como se não fosse nada. Sendo que o meu propósito nem é esse. O meu propósito não é me matar de trabalhar. O meu propósito é ter uma vida digna, ter um teto para morar, ter uma cama confortável para eu dormir, ter comida, pelo menos nas 3 refeições do dia, ter um lugar para tomar banho quente, principalmente no inverno, ter roupa para me vestir, não necessariamente roupa da moda, roupa. Me sentir bonita, né, que isso faz parte da nossa autoestima. Então ter um dinheirinho aí para fazer cortar meu cabelo, né, cuidar da minha pele e tal. E poder aproveitar a vida, cuidar dos meus animais, viajar, ajudar os outros,
Esse é o propósito da nossa vida. Não é ficar acumulando riqueza. Quantas e quantas embarcações já foram encontradas no oceano, cheia de ouro, de riqueza, de pessoas que eram muito ricas e morreram e perderam tudo. Nem os coitados dos herdeiros ficaram com as coisas. Então nós não estamos aqui para acumular riqueza. Nós estamos aqui para acumular virtudes. A nossa maior riqueza são as virtudes. O que é que está fazendo de bom para o outro? Quais são as suas caridades? Você está dando uma roupa, por exemplo, você abre o seu guarda-roupa, tem 500 jaquetas. Você só tem um corpo. Eu sou a favor da gente ter pelo menos umas 4 jaquetas, né? Primeiro porque a gente fica fedido, tem que lavar e tem que dar tempo de secar, então. Segundo, a gente tem que ter Ui! Meu cachorro aqui. Segundo, a gente tem que ter uma jaqueta grossa, uma jaqueta fina, que nem essa aqui, para não precisar usar tipo assim, essa jaqueta aqui supre meu frio, tá ótimo. Então a gente tem que ter o básico, a gente tem que ter aquilo que é necessário para nós. Quando excede o que a gente vai usar, passa para frente, dá para quem mais precisa. Quantas vezes eu, na minha adolescência, usei roupa dos outros? Da minhas tias, dos meus parentes. Porque sempre tem alguém que precisa. Às vezes, você pode até achar que não, mas às vezes, até o teu parente pode estar precisando. E aí não tem. Passa frio, passa fome. Então vamos começar a olhar o que está sobrando na nossa casa que a gente não usa. Que a gente vai guardando. Eu, por exemplo, tinha uma jaqueta linda de couro. Esqueci dela no guarda-roupa por 2 verão. Ela se destruiu inteira, porque era courino, não era couro. Perdi a jaqueta, não usei, ninguém usou. Valeu a pena? E na época, eu paguei acho que uns 300 reais, hoje em dia deve custar 500. Porque ficou tudo muito caro, né? Então valeu a pena perder esse dinheiro que eu poderia ter investido em outra coisa? Poderia, por exemplo, às vezes eu tô com uma vontade imensa de comer um bolo de chocolate meio amargo. Mas não posso porque eu gastei dinheiro com uma coisa besta. Não que eu devo exagerar, estou dizendo que a gente deve sim suprir as nossas vontades. Então, reflita sobre isso. Eu fiquei até cansada de falar nesse vídeo, porque é muita coisa. Mas eu espero do fundo do coração que vocês possam ter compreendido tudo isso, tá? Se ficou alguma dúvida, comentem aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e comentem aqui embaixo, superando a ansiedade. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo!